Bom dia, paz, tudo bem? Que bom que você está começando a sua semana, vindo à igreja, ouvindo a palavra de Deus, tendo a oportunidade de adorar ao Senhor. Saiba que isso não é tão comum em todos os lugares, mas já que nós temos essa liberdade, vamos nos apropriar dela para adorar e servir ao Senhor sempre da melhor forma possível. O bispo André Rangel, ele colocou no coração tirar esse mês de agosto para tratarmos um pouco sobre um tema chamado Agosto de Deus. Não sei se vocês são dessa época, mas na minha infância o mês de agosto era o mês do cachorro louco, o mês da doença XYZ. Tinha uma série de situações tenebrosas que acompanhavam o fim do dia 31 de julho e o início do mês de agosto. Era a forma como as pessoas costumavam falar, mas a gente entende também que como nós somos igreja do Senhor e temos um pensamento diferenciado, renovado pelo Espírito de Deus, agosto é um mês como todos os outros, onde nós podemos servir ao Senhor e ser abençoados da mesma forma, porque Deus, Ele abençoa e fala conosco em todos os meses do mês, pelos meses do ano, amém? Então, isso deve ser colocado. Eu fiquei pensando, o que a gente podia falar? Porque o tema que o bispo colocou para a gente foi Agosto de Deus, com base em Romanos 12, versos 1 e 2. E me veio à mente falar sobre, em Roma, como quem anda em sintonia com Deus. Por que isso? Havia um ditado nos tempos antigos que, se você fosse visitar a capital do Império Romano, você deveria se adequar à realidade dos romanos. Por isso eles diziam, em Roma, como os romanos. Então, se você vinha de uma outra nacionalidade e entrava no Império Romano, você não podia se comportar, por uma questão de etiqueta e de adequação, você não podia se comportar da mesma forma como você se comportava no seu país de origem. Você era obrigado a se adequar às normas de Roma. Então, por isso o ditado em Roma como os romanos. Mas nós somos desafiados nesta manhã a pensar como, estamos em Roma? Sim, mas nós precisamos andar como quem anda em sintonia com Deus. E isso, com certeza, faz uma grande diferença. Quando entramos em um relacionamento, um dos maiores desafios é saber a vontade da outra pessoa com quem nós estamos nos relacionando. Não é? Se você é solteiro, você se pergunta, qual é a vontade dos meus pais para a minha vida? Se você é casado, tem seu cônjuge, você deseja saber qual é a vontade do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa para aquele dia, o que ele precisa, o que ele gostaria. É natural dos relacionamentos isso acontecer. Agora, o mais importante para nós que somos salvos, fomos alcançados por Deus, é como podemos saber e, acima de tudo, experimentar a vontade de Deus. Afinal de contas, existe uma diferença entre você saber qual é a vontade de Deus e você experimentar a vontade de Deus. E nós vamos ser desafiados nessa manhã não apenas a saber, mas, acima de tudo, a experimentar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele está escrevendo a um grupo de pessoas que ele não conhece pessoalmente. Ele mesmo deixa claro na carta que ele tentou ir algumas vezes a Roma para conhecer aqueles irmãos, mas ele não conseguiu. E essa igreja era composta de uma parte de crentes que vinham do judaísmo e um outro grupo de pessoas que não tinham uma ascendência judaica, eram chamados gentios. Pessoas que não tinham sido instruídas na lei de Moisés, mas eles também tinham aceitado a Jesus como seu Salvador. Então a igreja era uma igreja mista, era uma igreja misturada com esses dois grupos de pessoas. E uma característica daquela igreja é que eles se reuniam em casas. Eles não tinham um santuário como esse em que você está, onde você está assentado, onde você tem ao seu favor a eletricidade, o som, a música. Essas coisas não aconteciam naquele tempo, porque a igreja daqueles dias, do primeiro século, não congregava em templos, eles congregavam em casas. Então eles dependiam muito da autorização uns dos outros para celebrarem seus cultos dentro das casas. É muito parecido com o que a gente tem aqui na igreja, o PG, os pequenos grupos, não é? Algo que você abre a porta da sua casa para que outras pessoas possam ali
receber ao Senhor, falar da palavra de Deus. E Paulo também diz na carta que a fé daqueles crentes era conhecida em todo o mundo. Então, apesar de Paulo não ter ido a Roma conhecê-los, a fama da fé dos crentes romanos havia saído do âmbito da capital do império e tinha conseguido chegar em lugares muito distantes. E aquilo chamou a atenção do apóstolo Paulo de uma forma extremamente positiva. E aqueles cristãos viviam uma sociedade que cultuavam diversos deuses e até mesmo o imperador, chamado César, era considerado um deus. E devemos observar que ofender a vontade de César era como se você assinasse a sua sentença de morte, porque a vontade de César não podia ser resistida. Quando César queria, em nome do império, agregar mais territórios ao então conhecido Império Romano, o que ele fazia? Ele enviava legiões de soldados até o local em que ele queria dominar, e ali ele levava a chamada Pax Romana, é aquela paz da espada, ou seja, aquela paz em que os romanos chegavam e diziam: agora esse território vai ser nosso. Você tem a opção, aceita que dói menos, ou paga o preço e a gente mata todo mundo. Alguns grupos resistiram e pagaram um preço muito forte. Outros aceitaram, se tornaram escravos, e essa era a forma como César e o Império Romano tratavam os povos que estavam no entorno ali da sua existência. E aí entra a questão para todos os romanos: o que César e os deuses romanos desejam? Como é que é possível agradar a uma pessoa como César, que tem ali o seu jeito de ser? E acima de tudo, como um cristão deveria se comportar em uma sociedade tão cheia de ídolos e tão idólatra? E aí Paulo escreve então uma recomendação aos crentes lá de Roma, no capítulo 12, versos 1 e 2, você pode acompanhar na sua Bíblia. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo, ele inicia a sua recomendação, mas nós estamos falando do capítulo 12, Alexandre. O que vem antes do capítulo 12? Paulo escreve aos romanos dizendo: olha, o plano de Deus é que todos sejam salvos. Por que sejam salvos? Porque o primeiro Adão pecou e o segundo Adão, Cristo, ele trouxe salvação. Cristo sacrificou a si mesmo para que você pudesse ser salvo. E a lei veio dos judeus, a lei é boa, mas o povo não conseguiu obedecer à lei. Então, Paulo vai trazendo todos esses ensinamentos de uma forma, às vezes, mais teológica, e a partir do verso 12, ele vai tratando de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais prática, dentro da carta, quando ele diz: rogo-vos, irmãos. É curioso que Paulo, ele não usa da sua autoridade apostólica para chegar e dizer: olha, eu sou apóstolo, eu vi Jesus falando comigo, eu durante 3 anos aprendi não com os apóstolos em Jerusalém, eu aprendi diretamente com o próprio Jesus. E Paulo não usa da sua autoridade apostólica para chegar e dizer aquilo que ele vai falar. Ele diz: rogo-vos, irmãos. Ele chega e pede, ele recorre à forma com a qual os crentes romanos sabiam como deveriam ouvir a palavra de Deus. E ele diz aqui que Paulo podia mandar, pois tinha autoridade apostólica, mas ele prefere pedir, porque ele sabe que pessoas salvas em Cristo são melhor conduzidas do que empurradas. Observe que Deus, ele não trata com a gente com grosseria. Deus não trata com a gente como César tratava. Deus, ele chama-nos e através dos seus vasos, ele diz: olha, eu estou sugerindo para você, eu estou pedindo que você faça isso. E mais ainda, mesmo sendo um apóstolo, Paulo se coloca como um irmão. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. E o que ele, na verdade, ele pede? Paulo pede, ele começa dizendo qual é a base do seu pedido. Primeiro ele diz: olha, eu estou rogando a vocês. Rogando com base em quê? A base do pedido de Paulo
era a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, e não a ira de Deus. Muitas vezes as pessoas tentam obedecer a Deus, não por causa da misericórdia dele, por causa da generosidade dele, da bondade dele. Muitas pessoas acham que a vida cristã é como um parafuso, só vai no aperto. Mas na verdade Deus está desafiando a cada um de nós a pensar de uma forma diferente. Não é? A base do pedido de Paulo são as misericórdias de Deus, a mesma misericórdia que ele teve quando nós éramos pecadores e fomos alcançados pela graça, é essa mesma misericórdia que deve me impulsionar e te impulsionar a obedecer a Deus naquilo que ele está falando. E se você acha que misericórdia é pouco, eu queria lembrar com você o caso de Jeremias. Jeremias é chamado de o profeta chorão. Um profeta do Antigo Testamento que foi muito usado por Deus para falar com as pessoas da sua época. E quando Jeremias avisava, olha, vocês estão andando no caminho errado, vocês estão fazendo coisas erradas, o julgamento de Deus vai vir, vocês precisam parar, vocês precisam se voltar para Deus. E o povo não ouviu Jeremias e veio a destruição ali na nação de Israel. E o que aconteceu? Jeremias, diz a tradição judaica que Jeremias sentou numa pedra, colocou a mão na cabeça e começou a chorar. E ele perguntou, Deus, como que isso aconteceu? Como é que o Senhor permitiu? Olha, agora os ímpios vieram, destruíram toda a nossa nação. Onde está a tua promessa para as nossas vidas? Como é que ficam as outras coisas que o Senhor falou? E aí Deus fala ao coração de Jeremias e diz, Jeremias, as minhas misericórdias são a causa de vocês não terem sido consumidos, porque novas são as minhas misericórdias, elas nascem a cada manhã. Ou seja, quando vir a noite, 00:01, Deus renova a sua misericórdia na vida de cada um de nós. E é por meio dessa misericórdia que Paulo apela aos cristãos em Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. E o que ele está pedindo? Afinal de contas, eu estou pedindo com base na misericórdia. Mas Paulo quer o quê de cada um de nós? Ele apresentou isso aos romanos, mas esse texto vale para hoje também. E Paulo diz, eu peço que vocês apresentem os vossos corpos. Mas o corpo faz diferença para eu saber qual é a vontade de Deus? Sim, é Paulo que está falando. Antes de eu experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso saber qual é o projeto de Deus com a minha pessoa, com o meu corpo. Por que isso? Porque o corpo faz diferença na minha relação com Deus. Havia um grupo de pessoas no período do primeiro século, os gnósticos, que ensinavam que aquilo que você faz no corpo não tem nenhuma implicação na sua vida espiritual. Então você poderia, à luz dos ensinos gnósticos, fazer o que você quisesse, porque nada daquilo que você fizesse de errado iria influenciar na tua relação com Deus. E muitas pessoas estavam sendo conduzidas por esse pensamento e praticando coisas que Deus abominava, que Deus desagradava. E Paulo chama a atenção, olha, apresente o seu corpo. Deus valoriza, irmãos, tanto o nosso corpo, tanto a nossa pessoa, que um dia, se nós já estivermos mortos quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados. Ressuscitados em glória, porque a morte não é o fim daqueles que amam a Deus. Da mesma forma, irmãos, que lá em Gênesis, José pede aos seus irmãos, olha, quando vocês saírem dessa terra, levem os meus ossos daqui, porque no Egito não é lugar nem de se sepultar os ossos daqueles que temem ao Senhor. E Deus vai fazer com que nós sejamos ressuscitados um dia. Deus vai transformar os nossos corpos, nós teremos um corpo de glória, e por isso nós devemos olhar a forma como nós lidamos com o nosso corpo, de uma forma mais bíblica e adequada. E aí vai um desafio para você: não esteja de corpo presente somente na casa de Deus, esteja de corpo e alma, esteja com o seu coração, faça as coisas para o Senhor da melhor forma possível, e você vai ver a diferença. E Paulo continua quando ele diz que apresente o seu corpo como o quê?
como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você não morreu fisicamente quando você recebeu a Jesus como seu Salvador. Os sacrifícios da lei da sociedade romana eram animais mortos. Os animais eram conduzidos de forma forçada para o momento do sacrifício, e aquele sacrifício não salvava a pessoa que levava aquele animal para ser sacrificado. Mas Deus já fez o sacrifício que era para resgatar a minha vida e a tua vida. Você não precisa fazer um novo sacrifício e se matar para servir ao Senhor, mas Deus quer que você faça um sacrifício vivo. Por que um sacrifício vivo? Para todo dia mostrar que você é uma pessoa salva, você é uma pessoa que morreu para o mundo, mas você está vivo para Deus, e isso faz uma diferença. E o sacrifício que Deus fez por nós foi tão grande, que Ele fez com que nós tivéssemos paz com Deus. Imagine você fazer uma oração e perceber que tem alguma coisa entre você e Deus que está impedindo aquilo ali. Isso falta um pouco de paz ali? Sim, faz. Mas não é esse projeto de Deus para a gente. Porque o sacrifício de Jesus, ele trouxe uma coisa chamada paz com Deus. E hoje nós temos essa paz, e é essa paz que faz com que nós estejamos aqui. E Paulo continua: apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o quê? O nosso culto racional. Mas o culto tem a ver também com eu experimentar a vontade de Deus? Sim, é o que Paulo está dizendo. A ideia de culto é serviço, quando você vem servir na casa de Deus, quando você vem participar da comunhão dos santos, isso faz diferença? Faz. Muitas pessoas se deixaram levar por esse recente momento, onde nós fomos impedidos de estar juntos em comunhão para adorar ao Senhor. Isso é muito sério, porque muitas pessoas acabam se perdendo no meio do caminho. Mas Paulo fala do culto racional, ou seja, nós somos chamados a pensar, a refletir, e isso não significa que a razão vai mandar em tudo, mas que nós vamos usar o nosso intelecto para servir ao Senhor, servir a Deus e conduzir as nossas ações de acordo com a orientação do Espírito de Deus. Isso é ter um culto racional. Não é você ser crítico: eu não gostei disso, não gostei daquilo. Não, o culto racional é quando você submete o seu pensamento a Deus e decide no seu coração: eu vou obedecer aquilo que Deus está dizendo, porque isso vai fazer diferença na sua vida. E se você acha que você é muito brilhante para servir a Deus sozinho, eu quero dizer para você que até na oração nós temos dificuldades. Até para orar, nem sempre a gente ora do jeito que Deus queria que a gente orasse. Por isso, Paulo fala em Romanos 8, 26, que o Espírito de Deus nos ajuda a orar. Ele se preocupa tanto com o teu culto racional, que até na hora em que a tua mente está pensando uma coisa, o Espírito de Deus conduz a sua oração, para que a sua oração chegue ao céu da melhor forma possível. E tudo isso está relativo não apenas ao nosso sacrifício individual, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, mas também Paulo continua dizendo: não se conforme com este mundo, não se deixe moldar pelo modelo que o mundo está apresentando como sendo certo para você. O mundo vai dizer para você: olha, seja independente, e Deus diz: aprenda a depender de mim. O mundo diz: meu corpo, minhas regras. E Deus diz: o seu corpo não é para ser usado com os seus membros como instrumento do pecado, mas é para ser instrumentos de justiça para a glória de Deus. O mundo vai dizer para você: seja rebelde, mostre que você é independente. E Deus vai dizer: aprenda a caminhar comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando tomamos a forma do mundo, nós nos adequamos aos padrões que Deus rejeitou. Nós trabalhamos no Rio de Janeiro, né, um local, agora está mais fresco, né, um pouquinho, mas no verão, quando realmente está calor,
aqueles que trabalham na rua têm que se deslocar, ir de um local para o outro, ou aqueles que trabalham às vezes num local fechado, sem ar-condicionado, que são afetados pelo calor do ambiente, sabem a importância de chegar ao final do expediente, ir para casa e tomar um banho e colocar uma roupa limpa. E a salvação, ela funciona da mesma forma. Deus, ele pede, olha, você que foi salvo, você agora é um homem renovado, você tem uma nova postura. É inadmissível, irmãos, uma pessoa como essa que eu mencionei, chegar em casa, tomar um banho, se secar e colocar a mesma roupa que ele usou ao longo do dia, aquela roupa que está suja, aquela roupa que já está fedendo, aquela roupa que está inadequada para uma pessoa que acabou de tomar banho, uma pessoa que está limpa. E tem gente, infelizmente, que pensa que na vida cristã não tem problema de você se utilizar dos padrões antigos do período em que antes você não conhecia Deus. Nós somos renovados por Deus e a nossa renovação precisa ser completa. Por isso que eu disse que quando tomamos a forma do mundo, nós nos adequamos aos padrões que Deus rejeitou. E o molde do mundo impede que você cresça em Deus. Se você se moldar na caixa que o mundo organiza, você não vai conseguir experimentar um crescimento naquilo que Deus deseja para você. E saiba que Deus não nos quer raquíticos, Deus não nos quer anões, Deus nos quer pessoas desenvolvidas na sua graça, na sua glória, testemunhando da sua palavra, ganhando outras pessoas para Jesus e fazendo a diferença nesse mundo. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas para isso é necessário que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. As grandes mudanças na nossa vida vêm pela salvação, mas elas têm que dar prosseguimento por meio da renovação da nossa forma de pensar. Isso é importante, sim. Por quê? Porque à medida que nós rejeitamos os moldes do mundo, somos transformados em nossas ações e na nossa personalidade. Ah, mas para mim é difícil, porque quando acontece alguma coisa, eu tomo uma reação. Sim, tudo bem, mas isso era quando você não conhecia Jesus. A partir do momento que você aceitou Jesus, você entendeu o sacrifício de Cristo por você, você é uma nova criatura, a sua forma de pensar muda, porque você precisa pensar não como um cidadão de Roma, mas como um cidadão dos céus, porque essa é a nossa verdadeira pátria. Por isso que eu disse, à medida que nós rejeitamos os moldes do mundo, somos transformados em nossas ações e na nossa personalidade. Puxa, mas aquela pessoa era intragável, era difícil, não sei o que aconteceu com ela. Ela entrou para a igreja e mudou. Não, quem mudou não foi ela entrar na igreja, foi Jesus que transformou aquela pessoa. E agora ela está refletindo o caráter de Jesus ali. E uma coisa que a gente deve levar em conta, a importância da vontade de Deus, sim. Paulo diz que nós devemos mudar a nossa mente para que nós possamos experimentar a vontade de Deus. Algumas pessoas pensam, mas experimentar, não basta só saber a vontade de Deus, não. Deus estende tanto o braço para nós, que Ele não quer somente dizer que aquilo que Ele deseja para você, mas Ele quer que você experimente a vontade de Deus para a sua vida. E Paulo diz que a vontade de Deus é boa. Nós falamos o tempo todo, Deus é bom o tempo todo. E às vezes a gente muda, o tempo todo Deus é bom. Ou nós acreditamos naquilo que estamos falando, à luz da palavra de Deus, ou a gente vai se deixar levar pelas coisas do mundo. Porque a vontade de Deus, Paulo diz que ela é boa. A vontade de Deus também é perfeita. O que é uma coisa perfeita? É aquilo que se encaixa com perfeição, na medida. Quando nós percebemos que a vontade de Deus não é somente boa, mas ela é perfeita, nós ficamos mais tranquilos e seguros de obedecer a Deus nos próximos passos. E também a vontade de Deus, ela é agradável. É aquilo que traz satisfação. Nem sempre, neste mundo, tudo aquilo que é agradável é bom. Não sei se você é da geração um pouco 4.0 para cima, mas na nossa infância, quando a gente corria na rua,
e ralava o joelho ou machucava a mão andando de bicicleta, as nossas mães nos conduziam para casa e elas pegavam um líquidozinho chamado mertiolate. Ele tinha um poder tão grande que separava a alma do espírito. E por que eu estou dizendo isso? Que o mertiolate não era agradável, mas era bom. Por que isso? Porque quando a mãe passava o mertiolate, irmãos, o espírito era arrebatado na hora. Entretanto, aquele machucado não ia infeccionar. Aquele machucado não ia trazer coisas piores para aquela criança. Nem tudo que é agradável é bom. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. E quando você crê nessa palavra, você pode ter certeza de que Deus tem sempre o melhor para você. Deus pede que você seja um sacrifício vivo. Eu não disse que Deus pede que você faça. Eu disse que Deus pede que você seja um sacrifício vivo para as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque Ele já fez um sacrifício vivo por você. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca vai pedir de você algo que Ele mesmo já não tenha feito. Se Ele pede, perdoe seu inimigo, é porque Ele já te perdoou. Seja fiel, é porque Ele é fiel. Dê o primeiro passo, caminhe a segunda milha, é porque Ele também já caminhou. Então pode ter certeza, confie que Deus, quando Ele nos manda fazer alguma coisa, Ele mesmo já nos deu o exemplo para que nós possamos fazer aquilo que Ele já fez. E o sacrifício, qual é a diferença entre um sacrifício vivo e o sacrifício da lei de Moisés ou os outros animais que eram levados nos cultos romanos? É que o sacrifício daqueles grupos só podia ser feito uma vez, mas diariamente nós somos desafiados a levar as nossas vidas a Deus em um mundo que nos incentiva a fazer aquilo que Deus condena. Quem anda alinhado com Deus consegue experimentar a vontade de Deus. E mesmo quando nós passamos por lutas, por mais difíceis que elas sejam, nós podemos ter a certeza do que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, verso 39, quando ele diz: nada pode te separar do amor de Deus. Por mais difícil que seja a tua luta, por mais difícil que seja a tua dor, por mais difícil que seja o teu questionamento, nada, diz Paulo, pode fazer com que Deus esteja separado de você. E nada pode impedir que você experimente o amor que Deus tem para você. Muitas coisas tentam nos separar de Deus. Sim, muitas coisas. Paulo menciona, a prisão, a fome, o perigo, a nudez, a espada. E ele continua dizendo, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Viver para Cristo, irmãos, é algo que é um entregar a nossa vida de forma diária. E em Roma isso tinha um peso muito grande, porque se você fosse descoberto como um cristão, você não teria sequer, talvez, dependendo da sua posição social, um julgamento. Você iria direto para a prisão e seria entregue aos animais ou de alguma outra forma estúpida de morte. Deus sabe que as nossas lutas, muitas vezes, têm o poder de tentar mudar a nossa forma de pensar. E quando nós somos desafiados a pensar mais nas nossas lutas do que na vontade de Deus, nós corremos o risco de caminhar um pouco fora daquilo que Deus projetou para nós. Mas eu quero dizer que você pode ser fiel, porque Paulo diz que mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é só vencedor, você é mais que vencedor. Há pouco terminaram as Olimpíadas e vieram as medalhas de ouro, aquelas pessoas que se destacaram nas suas modalidades, aqueles que correram mais, que nadaram mais, que jogaram melhor, eles são os melhores, eles estão no topo da cadeia alimentar, me permita a expressão, no topo da tabela. Mas quando nós andamos com Deus, nós somos acima dessas pessoas que têm a medalha de ouro dos homens, porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
eu não tenho autoridade de Deus para dizer o que Deus quer pessoalmente na sua vida. Talvez você tenha pedido alguma coisa ao Senhor, que Ele, no seu devido tempo, vai trazer de acordo com a vontade dEle. Mas a palavra de Deus me diz que a vontade de Deus para a sua vida é que você seja salvo, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor. A oportunidade vai ser dada para você nessa manhã. Deus também deseja que você seja uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Porque nós vivemos em um mundo que a cada dia tenta nos mover da vontade dEle. Mas quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós podemos fazer diferença nesse mundo. Deus quer que você seja uma bênção para outras pessoas. Mas isso é importante? É claro que sim. Porque a mesma graça que alcançou você pretende alcançar outras pessoas. Deus quer que você seja um canal de bênçãos para outras pessoas também. Deus também deseja que você considere os outros superiores a você mesmo. Eu? Que isso? Eu vou participar de um PG, chego lá, aquela pessoa talvez que esteja dirigindo, esteja falando, sabe menos do que eu. Por que eu vou participar daquilo lá? Deus não está pedindo para você se humilhar. Deus está pedindo para você considerar aquela outra pessoa superior a você, porque nela está a unção do Espírito de Deus. E isso faz diferença. Às vezes nós chegamos em um determinado ambiente com os nossos títulos, os nossos cursos e queremos fazer prevalecer a nossa vontade, quando a vontade de Deus é que nós possamos sentar e aprender uns com os outros em humildade. Deus também deseja que você entenda que Ele é o seu provedor. No momento de pandemia, como nós estamos vivendo ainda, né? Muitas pessoas perderam seus empregos, muitos pais de família simplesmente tiveram portas fechadas. Mas Deus quer que nesses momentos você entenda que Ele é que provê o necessário para a sua vida. Talvez você esteja pensando, mas como que eu vou conseguir dar um passo à frente? Quando o profeta Eliseu estava lá com os filhos dos profetas, como diz a palavra de Deus, a Bíblia diz que o ambiente em que eles estavam vivendo era um ambiente estreito, mas a mente daqueles homens não era estreita. Eles pegaram os instrumentos que tinham, foram para um local maior, cortaram as árvores para arrumar um espaço maior. E o que aconteceu naquele dia? Um rapaz, coitado, foi levantar um machado e a lâmina caiu no rio, ele ficou desesperado. E às vezes a gente pensa, puxa, mas fui fazer a obra de Deus, fui fazer aquilo que Deus mandou, e de repente acontece uma situação como essa. Observe que o lugar era estreito, mas a mente deles não era estreita. E quando eles chamaram Eliseu, e Eliseu soube da situação, ele perguntou, onde caiu o machado? Caiu naquele lado ali. E Deus fez o machado flutuar, contrariando as leis da física. Porque quando nós estamos empenhados em fazer aquilo que Deus deseja, Ele se encarrega de fazer o milagre. Talvez você tenha que voltar atrás um pouquinho e refazer ou restaurar alguma coisa que foi quebrada lá atrás. Como Moisés, 40 dias no monte, falando com Deus, ouvindo Deus falando, ele desce com as 2 tábuas da lei, todo contente. Quando ele chega lá embaixo, ele se depara com o povo todo errado. Ele fica tão indignado que ele quebra as tábuas da lei, as tábuas que Deus fez. E depois que ele volta a si, Deus diz, Moisés, você sozinho precisa refazer o que você desfez lá atrás. Quebre as novas pedras do jeito que eu fiz e sobe você sozinho essa montanha. Ninguém vem com você. Você quebrou as pedras, você vem sozinho. E traga essas pedras para cá que eu vou escrever a minha lei de novo nessas pedras. Aí você pode estar pensando, puxa, mas que coisa complicada. Mas era necessário que Moisés restaurasse aquilo que ele fez. E se você tiver a oportunidade de conversar com Moisés no céu e perguntar para ele, ele vai dizer para você, olha, foi difícil para mim. Um homem de 80 anos, tendo que talhar uma pedra, subir sozinho, mais de 1000 metros com aquele peso todo. Mas valeu a pena, Moisés? Olha como valeu. Passei mais 40 dias com ele na montanha e quando eu desci, a glória de Deus na minha vida era tão grande que as pessoas não conseguiam olhar para o meu rosto. Era preciso eu colocar um véu para que as pessoas pudessem falar comigo.
Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Pense em restaurar de repente alguma coisa que você deixou passar lá atrás. Isso vai fazer diferença? Vai, muita diferença. Eu já estou encerrando. E um pensador muito inteligente chamado C.S. Lewis, falando sobre a vontade de Deus, ele disse: só há duas espécies de pessoas no final: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. Por fim, nós devemos pensar em Roma como os romanos? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Deus quer você de corpo e alma. Mais do que querer você, Ele quer dividir com você aquilo que Ele tem para a sua vida. Fiquemos em pé. Os nossos músicos já estão aqui para abençoar a gente com louvor. Eu quero fazer 2 orações nessa manhã. A primeira, se você chegou aqui e ainda não teve a oportunidade de aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor, eu quero dizer a você, da mesma forma que Paulo, rogo-vos que você abra o seu coração para receber a Jesus como seu Salvador e Senhor. Pai querido, na tua presença nós estamos e pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar com essas pessoas que por acaso vieram aqui essa manhã e ainda não aceitaram a Ti. Esteja, Senhor, salvando a cada um, cada uma, trazendo, Senhor, o seu nome escrito no livro da vida, perdoando seus pecados e fazendo com que essas pessoas possam ser feitas filhas de Deus, porque creram no teu nome. É o que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. A segunda oração eu quero fazer por você que tem achado que a vontade de Deus para a sua vida não tem sido tão boa, tão perfeita e tão agradável. Para você que acha que a vontade de Deus ela é até boa, mas é meio como um mertiolate, não é? Que bate ali na ferida, incomoda e é dura, é triste, puxa vida, mas sabe, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e se você mudar a sua forma de pensar, você vai muito mais do que saber a vontade de Deus, você vai conseguir experimentar a vontade de Deus. Senhor, na tua presença estamos e eu te peço que o teu Espírito fale mais aos corações do que eu pude falar. O Senhor é Deus e nós, Senhor, declaramos que cremos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável em todo o tempo, porque primeiro o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel e o Senhor deseja que muito mais do que saber o que o Senhor quer, o Senhor deseja que nós venhamos a experimentar a tua vontade nas nossas vidas diariamente. Muito mais, ó Deus, do que simplesmente ouvir sem praticar, o Senhor quer que nós vivenciemos tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos, ó Pai querido, entender qual é a tua vontade. Que nós possamos, ó Pai, aprender com a tua palavra a forma como o Senhor deseja que nós andemos. E acima de tudo, que nós sejamos filhos obedientes. Que nós não andemos, ó Pai querido, neste mundo como as pessoas eram desafiadas a andar em Roma, como os romanos. Mas ainda que nós estejamos neste mundo, que nós andemos como filhos de Deus, como pessoas que têm o seu pensamento renovado, transformado e que estão esperando o Senhor voltar, para que possamos estar com o Senhor na tua glória. É o que te pedimos, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se desejar a paz do Senhor, Ele falou conosco nessa manhã.